Filipenses capítulo 2, vamos fazer a leitura do versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos ler de pé, vamos ficar em pé mais uma vez. Diz assim um texto: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Te agradecemos porque podemos meditar na Tua palavra e nessa manhã pedimos a Tua bênção, pedimos que Teu Espírito Santo nos edifique. Use o Teu servo para trazer a meditação e trazer a Tua palavra aos nossos corações. Abra os nossos ouvidos e o nosso entendimento para que nós recebamos com alegria as Suas instruções. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, meus irmãos. Nossa lição traz aí evitando atitudes presunçosas, né? E quando nós consultamos o dicionário, nós podemos ver ali o dicionário Michaelis, que diz o seguinte: a palavra presunção significa opinião ou julgamento baseado em aparências ou em indícios, conjectura ou suposição que se toma como verdadeira, avaliação muito favorável que alguém tem de si próprio, arrogância, cachaço, orgulho, pomada, vaidade. Algumas palavras aqui que são sinônimos aí de presunção, né? Já viu aquela pessoa, por exemplo, orgulhosa, que diz assim: eu tenho orgulho disso que eu tenho, ou da forma como eu sou. Tem aquelas pessoas que dizem assim: eu não me arrependo nada do que eu fiz, porque tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Não é? Então, uma pessoa que tem a soberba no coração e que tem o orgulho no coração. E nós podemos perceber que a Bíblia nos mostra uma outra situação. A Bíblia nos mostra uma forma de viver como Jesus disse. Então, esse texto que nós temos aqui colocado por Paulo é um texto que nos chama a pensar sobre essa forma de vida, essa forma de pensamento, não é? Nós podemos perceber nesse texto aqui que a instrução bíblica não chama o crente a ser orgulhoso ou soberbo, mas nos chama a sermos humildes, a termos humildade em nosso coração e em nossa vida. Paulo estava exortando os irmãos a terem essa atitude, uma atitude de amor e humildade uns para com os outros. E o objetivo do apóstolo é que a igreja permaneça unida, mesmo diante das lutas que ela passa, que são muitas e que cada cristão passa. Mas a união deve estar presente no seio da igreja, a igreja deve estar junta, servindo a Deus. E a alegria de Paulo, ele fala isso, ela seria completada se os irmãos pensassem a mesma coisa, ou seja, tivesse uma mente só, a mente de Cristo, tendo o mesmo sentimento de fraternidade e se fossem unidos de alma. E o versículo que nós lemos, o versículo 3, traz então esse, vamos dizer assim, esse remédio para manter a paz na igreja. E Calvino apresenta, então, ele fala sobre isso no seu comentário, a humildade como um remédio para, ele chama de pragas, duas pragas, as pragas mais perigosas que tira a paz da igreja. E o que o texto nos diz, esse versículo nos mostra quais são essas duas pragas. Então, a humildade, meus irmãos, a proposição para a nossa meditação é que a humildade é o remédio para as pragas contra a paz da igreja. E quais são essas duas pragas que o texto nos traz? A primeira delas, vamos ler o texto novamente, diz assim: nada façais por partidarismo. Então, a primeira é o partidarismo. Ou seja, fazer as coisas ou pensar ou ter atitudes para beneficiar um grupo específico, interesse sempre num grupo específico. Partido é uma repartição de algumas pessoas que buscam objetivos simplesmente daquele grupo. E nós podemos perceber na sociedade os partidos políticos, é muito claro isso, os partidos buscam um interesse só daquele grupo. Não é? E você tem vários partidos no Brasil, então tem vários partidos que querem aqueles interesses ali específicos, né? Então, o partido seria um exemplo clássico, vamos dizer assim, e muito claro sobre ter o partidarismo, né? E Calvino comenta que
com esses partidos surjam os conflitos. E ele fala assim, conflitos são despertados quando todos estão preparados para manter pertinentemente sua própria opinião. E quando começa a se enfurecer, corre de cabeça para baixo na direção que entrou. Ou seja, é a sua opinião e não importa a outra opinião. E é o que ele pensa e não importa o que os outros pensam. Eu tenho certeza que não é assim conosco, né? Tem alguns que falam assim, ó, cabeça dura, né? Que assim, ele pensa é daquele jeito e vai ser daquele jeito, ou então teimoso, não vai mudar nunca, não é? Paulo está nos chamando para sermos diferentes. Ele está falando que saia o partidarismo de dentro da igreja, ele está falando sobre a igreja aqui. Que saia isso. Ele fala também em outros textos sobre isso, veja 1 Coríntios 3, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, em outra situação, em outra carta, para outra igreja, ele também fala sobre esse problema. E eles estavam ali em divisão. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não é? Eu prefiro Paulo, que tem essa característica. Não, eu sou mais com Apolo. Para onde ele for, eu vou. E Paulo coloca isso, olha, não deveria existir partido entre nós. E a humildade, então, irmãos, ajuda o crente na busca por essa, eu vou usar a palavra imparcialidade, que é o contrário do partidarismo. Imparcialidade no sentido de buscar uma união, um pensamento só. Isso quer dizer que Paulo instrui o crente a ser justo, tendo ações ou palavras que não levem a interesses específicos de grupos separados. O interesse maior é o de Cristo. E a igreja é corpo de Cristo. E a mente é a mente de Cristo. Por isso, o pensamento da igreja tem que ser um só. Como ter um pensamento só? Tendo o pensamento de Cristo. A sua palavra. Ela que nos une. Porque cada um tem uma visão, não é? E tem uma necessidade, ou tem uma forma de viver, um pensamento. Contudo, quando nós todos nos colocamos diante da palavra de Deus, nós nos unimos no mesmo sentido. É o que Deus diz é que é o correto a fazer. É o que a palavra nos instrui. É a forma como devemos pensar e viver. E essa mente de Cristo, então, é que nos torna unidos, mesmo com grandes diferenças. Tem gente que nasceu em um lugar, nasceu em outro, pessoas de outra cidade, mas quando estamos em Cristo, na igreja do Senhor somos um só e devemos buscar essa união. Então Paulo está colocando o remédio da humildade vai combater o partidarismo. O segundo, antes de ir para o segundo, eu queria ler mais um texto, ainda lá em Coríntios, 1 Coríntios, Paulo fala assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, nós nada somos sozinhos, unidos nós somos de Deus, somos do Senhor, edifício, casa do Senhor. E devemos então ser unidos de corpo, de alma, para a glória de Deus. O segundo então, a segunda praga, como diz Calvino, também está no texto. Vamos ler aqui novamente, Filipenses 2, 3, diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória. Então, a segunda praga, o segundo perigo aqui é a vanglória. A vanglória, que pode ser entendida ali por atitudes de vaidade, de ostentação. A pessoa que age com vanglória, ela se importa, em primeiro lugar, com as suas coisas, ou se importa apenas com as suas coisas, com a sua vontade pessoal, com seus desejos ali. Ela age com vanglória. Em primeiro lugar está a vida dela, os seus interesses, os seus pretextos. O restante não importa muito. Não é? A vanglória. E veja como esse texto é um texto que nos fala bastante. Lá em Ageu, capítulo 1, versículo 4 e versículo 6. E o contexto lá, as pessoas estavam preocupadas com as suas coisas e não com a casa de Deus, que precisava ser reconstruída. E aí, o texto diz assim, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, enquanto a igreja está precisando ser edificada, aquele contexto lá, o templo estava sendo edificado. Enquanto a igreja está precisando ser edificada, tem trabalho na igreja, tem coisas a fazer, vocês estão preocupados com as suas casas, em ficar com casas apaineladas? Ou seja, a minha casa tem que estar perfeita, tudo aqui tem que estar bonito,
A igreja depois eu vou cuidar. E o corpo de Cristo? Não, o corpo de Cristo é depois, importa o meu corpo. Não é? Então eu vou para a academia cuidar do meu corpo. E da sua alma? Depois eu vou cuidar. Aí a Daiane fez até o seguinte, então eu vou fazer um grupo de crescimento dentro da academia. Que aí eu vou tocar nessas pessoas que estão lá só cuidando do corpo, nós vamos também cuidar da alma. A casa é tempo de habitardes vós em casa paneladas, enquanto essa casa permanece em ruínas. E o versículo 6 diz assim, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Ou seja, eu estou cuidando das minhas coisas e procurando resolver minhas coisas, mas quanto mais eu faço, menos eu tenho. Porque não tem a bênção de Deus, nesse caso. O pastor Sebastião disse aqui, na pregação que ele teve aqui, ele falou que quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Foi isso que ele disse? Eu também tenho essa experiência. Quanto mais eu trabalho para o Senhor, Deus cuida das minhas coisas. Mas o pensamento humano é o contrário. É a vanglória, eu vou buscar as minhas coisas. Eu tenho que resolver os meus problemas e só os meus. E cada um no seu quadrado. Não é? Calvino comenta assim, meus irmãos, todo mundo tem em si a mente de um rei, reivindicando tudo para si. Veja, aqui está o orgulho. Posteriormente, de uma admiração tola de nós mesmos, surge o desprezo pelos irmãos. Ele fala mais, ele diz assim, e até agora estamos do que Paulo aqui ordena, que dificilmente alguém pode suportar que outros estejam no mesmo nível dele, pois não há ninguém que não esteja ansioso por ter superioridade. Esse é o nosso pensamento da superioridade e o pensamento humano caído é esse, meus irmãos. Não foi assim que a serpente tentou Eva, olha, você pode ser superior, igual a Deus. E rapidamente Eva desobedeceu ao Senhor. A vanglória, a humildade é o remédio para ajudar. E aí nós podemos, ao invés de colocar a vanglória, nós vamos trazer o autodomínio. O domínio próprio, contrário da vanglória. Segundo Paulo, o crente deve ter autocontrole, domínio próprio, e nós conhecemos muito bem esse texto de Gálatas 5, 22, que diz assim, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Domínio próprio. O homem mais forte é aquele que se domina. Domina a sua língua, domina a sua fala, os seus pensamentos, que é o mais difícil, né? Que nos leva às coisas perniciosas, a pecados contra o Senhor. Contudo, a comunhão com o Espírito Santo nos faz crescer, nos faz entender que o homem por si só não é nada, como nós cantamos aqui, e que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Ele é o Senhor da nossa vida, a nossa dependência do Senhor é total, a dependência do Espírito Santo é total. Concluindo, meus irmãos, esses perigos têm rondado a igreja do Senhor e têm vindo principalmente do coração. Eles vêm do coração. E muitas vezes de pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes de nós mesmos, surgem em nosso coração. O perigo está ali. Por isso a humildade deve fazer parte de nosso pensamento. Jesus disse assim em Mateus 5,3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, viveremos buscando a união. A unidade só é possível se pensarmos de forma semelhante. Paulo diz aqui nesse contexto que devemos pensar a mesma coisa. E para pensar a mesma coisa é necessário ter a mente de Cristo. Nós devemos buscar a mente de Cristo, a palavra de Deus. Por isso ela é tão importante. Por isso nós estudamos a palavra do Senhor e queremos entendê-la dia a dia, mais e mais, porque é ela que muda o nosso ser, muda a nossa forma de encarar as coisas, de ver o mundo, de agir. Se temos situações de conflito, eles são resolvidos com uma análise clara da palavra de Deus. O que o Senhor está nos dizendo para fazer, para pensar, para agir, para refletir? Esse deve ser o nosso pensamento.
E o pensamento correto guiará as nossas atitudes. Então não teremos atitudes presunçosas, mas atitudes de humildade diante do Senhor e da igreja do Senhor. Como viveremos, meus irmãos, em segundo lugar? Viveremos então em humildade, pois todo que se exalta será humilhado, e que o se humilha será exaltado. Lucas 14, 11. Então a questão da humildade é ter a consciência de que nada somos, nada podemos fazer. Algumas vezes nós estamos numa situação boa e a gente acha que está tudo certo e eu domino tudo. Aí vem uma prova pequena, nem precisa ser tão grande, pequena, e a gente já fala, eu não tenho condição. Não é? Meu pai está ali, meu pai está passando por uma prova dessa. Se movia tranquilamente, de repente caiu e machucou, e agora? Graças a Deus está se recuperando, glória a Deus, cada dia eu vejo melhor. Mas é só um exemplo de tantas coisas que nós podemos passar e que nos mostram que nada somos. Nada na nossa vida ela passa como a erva do campo, os nossos dias como a brisa que se vai, as nossas ações não serão bem-sucedidas se não forem em Cristo. Nós dependemos de Cristo, nós dependemos do Senhor. Nós lemos aí Tiago 4, 6, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Devemos ter esse coração humilde. O próprio Jesus Cristo, né, irmãos? Fala assim em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Em outro momento, perto da ceia, Jesus chega perto dos discípulos e lava os pés dos discípulos, mostrando a atitude de servo, de humildade. Portanto, nos humilhamos na presença de Deus, para que a seu tempo Ele nos exalte conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar.